Esse é o mapa de calor do Alan Patrick contra o Botafogo, a primeira vitória do Inter sob o comando de Ramon Dias. É um mapa de calor simplificado, mas que ajuda a entender. O Alan Patrick foi falso 9 contra o Botafogo, e essa é a grande novidade do Ramon Dias para tirar o Inter do buraco. Ele pegou um time em que os atacantes não estavam bem e usou o 10, o armador, que é o artilheiro do time, para fazer uma função inédita no Inter em 2025 e na própria carreira do Alan Patrick, algo muito raro de acontecer. Deu certo contra o Botafogo. E a gente vai te mostrar aqui nesse vídeo como isso deu certo e se isso pode ser um novo padrão para o Inter daqui até o final do ano. O fato é que o Ramon Dias, em 10 dias, em menos de 2 semanas, encontrou uma alternativa para fazer o time ser mais competitivo, mais contundente e até mais criativo ofensivamente. E deu resultado. O Inter voltou a vencer depois de 4 jogos. O primeiro ponto que a gente tem que colocar aqui é que o Alan Patrick fez o primeiro gol do jogo e participou da jogada do segundo gol, que foi marcado pelo Vitinho com uma assistência do Carboneiro. Eu olhei as estatísticas, eu fui para o mapa de calor do Alan Patrick no SofaScore e também num site chamado Who Scored. E lá, claramente, ele não aparece como um falso 9, naquela definição de falso 9 do Messi no Barcelona, do Guardiola. É um falso 9 funcional, então esse que o Alan Patrick desempenhou. Mas é um falso 9. Aliás, o próprio Alan Patrick diz que atuou como falso 9. Numa entrevista que ele deu para o Rodrigo Oliveira da Rádio Gaúcha, na zona mista do Beira-Rio, depois do jogo, ele disse que o Ramon Dias chamou ele para conversar na sexta-feira, na véspera do jogo, e pediu para ele fazer essa função diferente. Ele saindo da área e deixando que os atacantes de velocidade, Carboneiro e Vitinho, atacassem os espaços que ele iria criar, chamando a marcação. É uma atuação diferente se a gente comparar com o Alan Patrick de 2023, onde ele teve um grande destaque no Inter semifinalista da Libertadores. É um Alan Patrick diferente de 2024 e também um Alan Patrick diferente desse ano de 2025. O Alan Patrick é disparado o jogador que faz mais gols no Inter e é disparado o melhor garçom. E o Ramon Dias olhou para isso e disse: eu preciso pegar esse cara, que é uma referência técnica do time, e potencializar o meu ataque, já que os meus outros atacantes não estão bem. O Inter perdeu o Ener Valencia, o Inter tem o Ricardo Matias e o Borré, que não estão legais. E o Vitinho e o Carboneiro têm velocidade contra uma defesa que poderia dar espaços. Além disso, o Botafogo não tinha nenhum lateral esquerdo ali de origem, estava improvisando. E justamente por isso é que talvez o Alan Patrick tenha jogado mais para o lado direito, saindo da direita para o centro e atacando o espaço ali no centro para criar uma confusão. Se vocês olharem nesse print aí, vocês vão conseguir perceber a diferença no mapa de calor. Nessa janela, eu deixei aberto o mapa de calor do Alan Patrick contra o Fortaleza, uma vitória do Inter, e reparem como ele circula mais e ele aparece até mais dentro da área do que nos jogos seguintes. Contra o Grêmio, por exemplo, ele fez 2 gols de pênalti, ele apareceu menos dentro da área. Ele apareceu muito na zona central e ali o setor vermelho mostra que ele ocupou bastante o lado direito do meio-campo. Contra o Corinthians, no empate, ele circulou mais pelo lado esquerdo, que, aliás, é uma área do campo onde o Alan Patrick mais jogou na carreira dele, né? Da esquerda para o centro. E aí vocês conseguem perceber a diferença contra o Botafogo. Dá para ver a diferença, né? Ele praticamente não entra dentro da área, ele não fica entre os zagueiros, e ele começa a se mexer pela direita. Mas ele tem uma área no meio, uma área na frente da grande área, mais preenchida. E é esse preenchimento ali que chama a marcação dos adversários, que cria uma dúvida e que abre os espaços. Então, ele joga sem ser a referência na frente, caindo entre as linhas e abrindo espaço para os pontas, para o Vitinho e principalmente, provavelmente, para o Carboneiro, né? Não à toa, o segundo gol do Inter sai justamente assim. O Carboneiro dá uma bola em profundidade para o Vitinho ganhar na velocidade e chegar na cara do goleiro e fazer o 2-0 para o Inter. Isso que a gente viu, o Alan Patrick fazendo uma função nova, mostra uma coisa claramente. Nem é sobre o que o Inter pode fazer daqui até o final da temporada. Mostra claramente que o trabalho do Roger já tinha terminado há muito tempo. Porque o Roger, mesmo estando no Inter há mais de um ano, não conseguiu colocar essa ideia em prática. O Roger não executou essa ideia. Uma ideia que foi capaz de potencializar o ataque
do time. Um ataque que, no ano, tem uma média muito baixa de gol por jogo. Um ataque que tem, no camisa 10, no meia, o maior acúmulo de gols e de participação em gols. Então, o Ramon Dias, num curto espaço de tempo, sem ter, inclusive, muitos treinos para aprimorar um modelo ofensivo, encontrou essa alternativa. Isso significa que o Inter agora vai ter o Alan Patrick como falso 9? Sinceramente, até acho que não. Acho que isso é pontual para o jogo contra o Botafogo e eventualmente para alguma outra partida em que o adversário vai se mostrar com essa ou aquela outra característica. Mas o fato que chama atenção aqui é que nesse jogo, o terceiro jogo do Inter com o Ramon Dias, ele já conseguiu encontrar uma alternativa. Ele montou 3 zagueiros, ele liberou os 2 laterais e com isso ele deu mais amplitude, ele esticou o gramado e fez com que o Alan Patrick circulasse para confundir essa marcação. E apostando, obviamente, na mobilidade e na agilidade, na velocidade do Vitinho e do Carboneiro. Isso pode funcionar em outros jogos contra outros adversários, mas contra times que vão ter uma postura diferente, ou até mesmo jogadores com características diferentes, pode ser que não funcione. O ponto aqui principal não é dizer se esse é um novo Inter, ou é o caminho para o Inter começar a ganhar e com isso pensar em outra coisa na temporada, não. O que me chama mais atenção aqui é que em menos de 2 semanas, em 3 jogos, com pouquíssimo tempo para treinar, o Ramon Dias e o Emiliano Dias, o filho dele e auxiliar técnico dele, eles encontraram uma maneira de fazer o ataque ser minimamente competitivo. E o Inter conseguiu uma vitória extremamente importante. Depois de 4 jogos, ganhando em casa, depois de atuações muito ruins e também sem sofrer gols. O Inter sofria gols há 15 jogos e não levou gol contra o Botafogo. Comenta aqui embaixo o que te pareceu a atuação do Alan Patrick e o que te parece essa ideia de usar ele como um falso 9. E eu vou ser bem sincero, olhando o mapa de calor no início, eu até duvidei que era um falso 9 de verdade. Mas olhando de novo o jogo, olhando as estatísticas, olhando o mapa de calor e ouvindo o Alan Patrick, faz sentido. Faz sentido pra ti? Comenta aqui embaixo. Se tu chegou agora no canal, pode se inscrever, ativar as notificações e deixar o teu like. Vídeos aqui e lives segunda, quarta e sexta, bem cedo de manhã. Beleza? Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Tchau.